foi? Tá gravando já? Educação pode mais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Educação Pode Mais. Quinzenalmente nós estaremos aqui discutindo com pessoas preparadíssimas temas sobre educação municipal de Belo Horizonte, com foco nas questões que envolvem a nossa política pública e o desenvolvimento da educação municipal. Venham conosco. Olá, hoje no segundo episódio do Educação Pode Mais, vou conversar com meu querido professor e amigo Pedro Afonso Valadares, que é membro da diretoria colegiada do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, o Sindirrede. O Pedro é graduado em Pedagogia e Matemática, com mestrado em Educação pela Faculdade de Educação da UFMG e doutorando na mesma faculdade. Foi professor da Rede Estadual de Minas Gerais de 1987 a 1993 e leciona na Rede Municipal de Belo Horizonte desde 1991, na Escola Municipal Milton Campos, em Venda Nova. Então, prepare-se para ficar por dentro do que está acontecendo hoje na educação e na carreira dos professores e das professoras aqui de Belo Horizonte. Pedro, muito obrigado pela sua presença, para a gente bater um papo sobre carreira, valorização de trabalhadores em educação. E eu começaria, Pedro, tem um pensamento que me traz ao longo da minha vida, que a questão da valorização do trabalhador em educação, ela tem 3 pilares: salário, carreira e formação permanente. Como é que você avalia a situação hoje do piso nacional, que é uma política que foi desenvolvida no Brasil para valorizar tanto a rede federal, estadual e municipal, e como você está vendo esse processo ao longo dos últimos anos, da elaboração dessa lei até o momento atual, aqui nas escolas municipais de Belo Horizonte? Como é que tem sido elaborada essa proposta de lei e a aplicação dela no município de Belo Horizonte? Obrigado pela sua presença. Gilson, inicialmente gostaria de agradecer o convite para nós estarmos aqui dialogando sobre esse assunto que é muito importante, que é a questão da educação e especificamente a educação do município de Belo Horizonte, né? A questão da valorização dos trabalhadores de educação, que nós consideramos que ela é necessária para que a gente possa avançar numa educação pública de qualidade, ela é garantida, digamos assim, fruto de muita luta dos trabalhadores em educação já há muitos anos. Então, a questão que diz respeito ao salário, né, é uma questão que todos os anos a gente tem a mesma peleja de organizar a categoria, de pedir reuniões com o governo para a gente poder discutir um reajuste do salário. É uma agenda permanente. É permanente. E o eixo tem a ver com a discussão sobre o piso nacional, que depois a gente pode desenvolver como é que anda esse debate entre nós e como é que está essa situação. A segunda diz respeito à nossa carreira, né? Porque nós acreditamos que para a permanência do professor ou do funcionário da escola, é muito importante que tenha uma carreira atrativa, que possa atrair, inclusive, pessoas para a rede municipal, quanto também uma carreira que garanta que tenha uma evolução mais breve do ponto de vista do salário, de melhorias, para que as pessoas possam permanecer. E essa é uma luta nossa também que está colocada na agenda permanente, porque a política que o governo vem implementando é de tentativa de destruição da nossa carreira, que é um cenário que você sabe muito bem que está posto em nível nacional, né? E dentro desse debate sobre a carreira, a discussão sobre a formação continuada, né? Porque dentro da nossa carreira, nós temos a condição de, em até 5 níveis, nós termos progressão. São níveis por escolaridade que dizem respeito a cursos de pós-graduação, seja lato sensu ou seja mestrado e doutorado, né? Bem, o que ocorre? Nós estamos lutando para que a prefeitura tenha mais níveis de progressão para nós, né? Para que as pessoas possam fazer um investimento maior nesse campo, como também que ela possa valorizar os cursos de especialização, aqueles cursos de horas que a gente poderia negociar um quantitativo que pudesse gerar uma progressão. Mas, de qualquer forma, todo o investimento em relação a essa formação continuada
é muito feita por nós mesmos, sabe? Cada professor. Na época da pandemia, por exemplo, todo o aprendizado para a gente poder atuar de forma virtual se deu apesar da prefeitura, né? Porque nós mesmos é que procuramos os nossos recursos, sejam recursos de ordem material, quanto também de formação. E isso continua muito assim, né? Então, essa valorização é uma luta permanente nossa, né? Tanto para nós mesmos, do ponto de vista do salário, das melhores condições, quanto também para valorizar a educação pública. Então, a ideia de piso, carreira e formação continuada está presente na política do Sindirrede e também na concepção desse processo de valorização. Existe um tema que a gente acompanha ao longo do tempo, que há uma discussão em torno do piso. Só para a gente deixar aqui mais ou menos já determinado. Porque o governo, existe uma lei federal que estabelece piso por uma jornada de horas-aulas, com apresentação também de trabalhos extracurriculares, né? E há uma diferença da interpretação da lei em relação ao que é aplicado e aquilo que se determina. Explica para a gente um pouquinho sobre isso, qual a diferença de interpretação, tanto dos professores quanto do poder público municipal, no caso, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Certo. Primeiro, que a prefeitura ela não aplica uma política de reajuste do piso salarial nacional nos nossos salários, né? Então, a prefeitura ela compreende esse debate do piso como se fosse um teto, né? Então, isso, ao longo dos anos, tem sido demonstrado na praticidade, na medida em que a gente sempre leva essa pauta para o governo e o governo não atende, porque ele trabalha nessa lógica, né? E o segundo debate, que é uma Ou seja, que o valor do salário que é pago é para 40 horas e não para a jornada estabelecida em um concurso público na cidade. Sim, Essa que seria a lógica da prefeitura. não essa. A questão é que, em primeiro momento, sobre a questão da jornada, a lei fala da questão das 40 horas com efeito dos pisos e tudo mais. Nós trabalhamos com a ideia do reajuste no valor cheio do nosso salário, indiferente da jornada. A discussão é que a Prefeitura de Belo Horizonte, quando ela trata do debate sobre o piso nacional, ela considera somente o valor nominal do piso. Então, assim, nós hoje nós somos uma carreira que inicia no nível 8. O nível 8 e o nível 9 da nossa carreira é para pessoas com formação no ensino médio de magistério. O nível 8, ele proporcionalmente à nossa jornada de 22 horas e 30, ele está dentro do valor do piso. Então, para a prefeitura, isso já basta para dizer, a prefeitura, paga o piso para a carreira docente da educação da rede municipal. Então, qual é o prejuízo disso? Todos os anos nós temos os índices de reajuste do piso, certo? Nós fizemos um estudo, Gilson, e no ano de 2024, 2023, para a prefeitura reajustar o nosso salário conforme a evolução do piso nacional do magistério desde 2008, ela precisaria nos pagar um reajuste de 44,25%, certo? Por quê? Porque ela simplesmente considera o primeiro nível, enquadra esse primeiro nível no valor do piso, proporcional à nossa jornada de 22 horas e 30, e fala que já está pagando o piso. Com isso, os outros níveis da carreira não têm reajuste do piso, né? Os reajustes que nós temos garantido nos últimos anos dizem respeito à luta geral dos servidores, do qual nós fazemos parte, né, para ter os reajustes segundo o índice da inflação. A lógica, né? é um achatamento Um achatamento a permanente cada ano. Então, há uma desigualdade, porque a cada ano existe o índice do piso e a prefeitura se nega a fazer o reajuste no primeiro nível da nossa carreira com efeito nos níveis subsequentes. Vou dar só mais um exemplo. Em 2020, o primeiro nível nosso era o nível 1. A prefeitura, como o nível 1 estava abaixo do valor do piso proporcional à nossa jornada, ao invés da prefeitura, conforme nós lutamos, aplicar o reajuste do piso naquele ano, certo? Ela simplesmente retirou o nível 1 e o nível 2 e começou nossa carreira a partir do nível 3, porque o nível 3 estava enquadrado dentro do valor mínimo. Então, é uma visão de teto. Em 2022,
já foi outra situação. Pegaram, tiraram dos níveis 3 até o nível 7, considerando a partir do nível 8, que foi aquela história que teve a ver com os aposentados que ficaram fora do reajuste geral, porque os que têm paridade tiveram o reajuste do funcionalismo, conforme nós tivemos de um modo geral. Entretanto, ela nos concedeu 2 progressões para poder estar dentro do reajuste do piso proporcional, que era, na época, em torno de 23%. A prefeitura vai manobrando, então, a partir dos pisos para poder... Isso, não entender, você vai achatando e vai criando uma perspectiva muito ruim. Ao longo ruim. do tempo, é isso que acontece. Pedro, a questão da carreira, também você colocou aqui como expressão, nós temos uma carreira na prefeitura, que também já tem algum tempo que ela está vigindo, mas ela também tem suas dificuldades, né? Tanto na questão da formação, você já deixou claro que a iniciativa, muitas vezes, aliás, teve determinações de prefeitos anteriores que proibiram, inclusive, que o professor saísse para poder fazer a sua graduação, né? A sua pós-graduação, mestrado, doutorado, dizendo que a prefeitura não precisaria de mais pessoas formadas, ou seja, um equívoco, porque a formação permanente ela precisa existir para poder avançar na capacidade da relação desse professor com ensino, aprendizagem, enfim, um conjunto de questões. E a carreira, então, ela tem uma estagnação do ponto de vista da história, mas também a ausência de uma aplicação efetiva no seu cotidiano. Como é que você avalia essa carreira hoje e quais são os elementos centrais para que pudesse ser alterada em perspectiva para poder melhorar uma visão de educação que pudesse atrair o jovem que hoje está migrando para um ensino superior e tivesse como referência ser professor de uma rede como essa tão importante e desenvolver a sua história de vida, de trabalho, a partir da educação e a partir da condição de docente? Nossa carreira, ela data de 1996. Então, ela foi construída na esteira das lutas do movimento sindical da educação, como outras também, das próprias famílias, da sociedade de um modo geral, como outras carreiras foram instituídas em categorias docentes no Brasil afora, né? Nossa carreira era na educação de professor era do nível 1 até o 24. Conforme eu falei, essas mudanças que operaram em 2020 e 2022 fizeram com que ela fosse uma carreira do nível 8 até o nível 28, sendo que, para cada progressão, são 2 formas. A primeira forma é pelo mérito, no qual nós temos uma avaliação de desempenho, né, anual e depois a cada 3 anos, que vai consolidar ali a progressão do docente, do funcionário de um modo geral, e também pela escolaridade, que são até 5 níveis de pós-graduação. Ter doutorado, no caso. Não, pode ser lato sensu, né? A especialização e tudo mais. Como também mestrado, que tem 2 progressões, e doutorado com 2 progressões, né? Então, esse é o processo nosso. Entretanto, hoje na rede municipal, professores só entram com curso superior, conforme a Lei de Diretrizes e Base, e é um processo que nós compreendemos correto. Já entra no nível 12. Mas, esse nível 12, o salário inicial é em torno de R$ 3.600. Muito baixo o salário. Muito baixo, para 22 horas e 30 minutos, né? Sendo que, conforme você disse, não é atrativo, porque uma pessoa, como um jovem, que tem uma perspectiva de fazer um curso superior, ele olha para o mercado de trabalho, vê a educação como uma possibilidade, mas vê o salário baixo, vê as questões de adoecimento, que muitos de nós falamos sobre isso, porque isso é uma realidade, né? Então, há um problema relativo à nossa carreira que tem a ver com o início dela, né? Um valor baixo. Segundo, as pessoas vão melhorando o salário ao longo dos anos. Então, você tem que chegar ao final da carreira para, digamos, ter um salário melhor. Então, a discussão tanto do ingresso quanto da permanência, ela está colocada, né? Porque não é uma carreira que você, na metade dela, por exemplo, já vislumbra um salário melhor, algumas formas de adiantar, né, as progressões. Qual que é o percentual existe um percentual Sim. fixo de uma para outra? Qual Sim, que é de 5%, né? Então, perfazendo um tempo
né, de 1.095 dias, que são 3 anos, você progride pelo mérito, né? Então, dá 3 anos, 5%, ou pela escolaridade, no limite até 5%. Nosso entendimento. Primeiro, nós temos que ter uma carreira atrativa. Então, para a gente até evitar aquilo que alguns especialistas estão dizendo de um apagão na educação, né? De nós não termos profissionais para poder ocupar o trabalho docente por ser uma carreira que não atrai. Nessa situação nós estamos vivendo nesse momento, né? Sim, sim. O número de alunos que hoje faz opção de fazer É, vestibular na área da carreira de professores, é. cada vez menor, né? Inclusive de cursos em escolas privadas que não têm aluno, fecham os cursos, né, de licenciatura porque não há interesse, né? Então, essa é uma realidade, realmente, que existe hoje. A segunda tem a ver com a permanência. Então, nós no sindicato realizamos no ano passado um seminário para discutir essa questão da carreira, né? Avançamos muito nessa discussão, mas vamos realizar outros para a gente poder ter uma pauta concreta para poder discutir com o governo, seja este governo, seja o próximo governo. Precisamos de uma carreira que no seu início seja atrativa, então tem que ter uma melhoria, né, salarial a partir do primeiro nível da carreira, que é o nível 12 nosso, com curso superior. É necessário uma política salarial que valorize o trabalhador em educação. Então, a discussão sobre o índice do piso é uma discussão que está presente para nós, né? Ser aplicado no primeiro nível na carreira, com consequência nos demais níveis. Então, é uma questão colocada. A segunda, nós ampliarmos os níveis por escolaridade, né? Então, assim, poder juntar cursos de menor carga horária, né, para efeito de ter uma valorização. Isso é importante mesmo porque nós precisamos, enquanto a nossa profissão exige, né, a formação continuada e tudo mais. Você ter uma perspectiva tanto do mestrado e doutorado, com ampliação do número de níveis, né? Isso é muito importante. Diminuição do interstício desse tempo de progressão para quem tem um curso, seja de mestrado, de doutorado, é uma proposta também que achamos que é importante a gente considerar, né? E considerar que, a partir do tempo que o professor vai ficando na rede municipal, certo? Ele possa diminuir a sua carga horária em sala de aula. Porque você, como professor, sabe que o trabalho na sala de aula é uma resultante de um processo de planejamento, de organização. Então, professores que já estão há mais tempo na rede, eles podem ter uma diminuição de jornada, por exemplo, em sala de aula, em favor, por exemplo, de um trabalho com os novatos que chegam na rede, né? Eu quando comecei a trabalhar, a gente começa muito perdido, a gente sai da faculdade, mas a prática, o dia a dia nos ensina muita coisa e faz falta isso, ter alguém que possa ajudar, muito embora as minhas colegas, meus colegas sempre ajudaram. Então, a gente pode pensar em várias formas da gente poder melhorar a nossa carreira para ela ser atrativa e mantenha o profissional nela. Porque muitos profissionais, ô Gilson, quando faz curso de doutorado, por exemplo, saem da rede municipal, né? Vislumbram outra perspectiva de concurso e tal. Então, esse pessoal tem que fixar, né? Hoje nós temos, entre mestrado e doutorado, em torno de 800 profissionais dentro da rede municipal, né? Sendo que muitos outros já fizeram esses cursos. E quantos que abandonaram? Vocês têm esses dados, mais ou menos? Não temos. A questão da progressão é um fator determinante, né? Você acaba de dizer que existem professores que fizeram mestrado e doutorado, que em perspectiva, vislumbrando outras funções fora do mercado, dentro do mercado ou no setor público, etc., migraram ou para outras redes que tiveram uma recepção melhor do ponto de vista salarial e de carreira, ou foram para iniciativa privada. E a experiência que você nos aponta aqui é que o início da carreira é baixo, o processo da carreira é lento no seu processo de evolução. E nós tivemos um ataque nesse governo atual no que diz respeito à questão dos professores aposentados. Porque uma das lógicas do setor público é a questão da integralidade e paridade nas relações de trabalho. Isso é,
uma questão muito, muito forte naquilo que diz respeito à sua determinação de fazer um concurso público, de fazer uma disputa normalmente muito pesada, né? De você ser qualificado em função do seu conhecimento, ingressar numa carreira do setor público, e quando você está lá, vem um governo e diz: olha, a partir de agora você vai perder essa integralidade, essa paridade. Como é que foi isso e como é que você avalia a situação que na verdade, ela acaba de destruir, né, aquilo que foi um dos elementos centrais da construção de carreiras públicas que são determinadas por aquilo do que estão estabelecido previamente, né? Que é o contrato social, um contrato público, né? Que deveria ser permanentemente perseguido pelo poder público. Como é que você avalia essa situação? Até 2004, depois com a reforma da Previdência que foi feita, nossa condição enquanto docentes na rede municipal era da garantia da integralidade e paridade para os professores que aposentam, né? Então, isso se mantinha enquanto uma garantia nossa, até a mudança na questão previdenciária. Então, esses profissionais, em 2022, sofreram um ataque muito grande, né? Conforme eu falei no início, em 2022, o governo resolveu apresentar uma proposta de reajuste para nós, que, numa parte, contemplava os professores e as professoras aposentadas, né? Que diz respeito ao reajuste de todo mundo, dos servidores, de um modo geral, mas a outra parte, que foram 2 progressões na carreira, estas só davam garantia para os professores em exercício, né? Então, esse foi um ataque muito grande, porque nós acabamos fechando um acordo nesse sentido, porque foi uma greve que se estendeu por muitos dias e sem uma perspectiva de uma negociação que trouxesse alguma vantagem para esses profissionais aposentados. E conforme você falou mesmo, pessoas que contribuíram com a educação do município por muitos anos, né, com o trabalho, com a experiência, né, que foi adquirindo, que foi transmitindo. Então, esse é um ataque. Nós, a partir dessa situação colocada, entramos em duas vertentes de luta. A primeira foi judicial, né? Nós judicializamos vários casos para poder garantir que aqueles profissionais com paridade pudessem fazer jus aos 2 níveis também, em forma de percentual, que dá em torno de 10,25% do reajuste. Nós estamos ganhando essas ações, inclusive, né? E a segunda vertente é da luta política mesmo, é para que não haja nenhuma retrocesso daqui para frente. Ou seja, qualquer negociação, seja salarial ou seja de outro âmbito, que diga a respeito também ao aposentado, ele tem que ser preservado o seu direito, né? Porque essa é uma questão que não atinge somente as aposentados e aposentados. Nós discutimos com a categoria. Hoje nós estamos em exercício. Amanhã queremos estar usufruindo do direito da aposentadoria. Nós não podemos fazer com que a política permanente do governo seja, né, retirar esse direito de ganho que os aposentados e aposentadas tiveram, né, e têm, né? Então, essa é uma luta que segue, certo? Nessas últimas campanhas nossas, a partir de 2022, nós temos discutido muito isso em mesa de negociação e no movimento, que nenhum retrocesso pode ser feito para o setor aposentado da rede, né? Dizem muito em estabilidade jurídica, né, para o capital, mas para o trabalho a estabilidade jurídica é zero, né? Exatamente. Importante dizer que essas ações têm sido ganhas pelo Sindirrede, né? Na primeira instância, na segunda, ou já tem instâncias superiores? Já em nessa primeira questão? instância, a gente está ganhando. Casos que a gente venha a perder, a gente recorre, né? Então, assim, temos sido muito vitoriosos na interpretação em relação a essa questão do direito, né? Isso é importante. E nós seguimos na luta política e tentando envolver, inclusive, mais aposentados. Esse processo deu um start, né, para o setor de aposentado da rede, né? Conforme alguns falam, ninguém se aposenta da luta, né? Então, nós temos hoje um coletivo de aposentados e aposentados da rede muito ativo, né, que atua junto ao sindicato, nessa perspectiva mesmo,
tanto de fortalecer a luta da educação pública, porque a experiência desse pessoal é muito grande, é o pessoal que São os constrói a nossos luta, mestres, né? sim, constrói a luta junto com a gente no passado recente estiveram juntos aí, como também nas campanhas que realizamos agora, outras, né? Muito bom. Um tema ainda que a gente pode percorrer na nossa conversa é em relação à questão da educação infantil. É um debate novo, porque até recentemente a educação infantil não era colocada no âmbito da educação, era uma assistência social. E essa foi uma luta nossa também, de que a gente pudesse transformar a educação infantil na primeira fase da formação da nossa infância. E até hoje ainda, nós temos ainda muitas dificuldades de estabelecer isso. Seja no ingresso dessa parcela da sociedade na educação, nós tivemos aí vários enfrentamentos ao poder público para garantir acesso à vaga das famílias, seus filhos e filhas, né? E agora, no processo mais recente, inclusive nas campanhas travadas pelos professores da rede municipal, violências, por exemplo, como veio aquela da agressão de policiais contra a professora de educação infantil, né? Ausência de uma política clara por parte da prefeitura municipal para recepcionar as questões que colocava pela pauta dessa educação, e até chegar numa situação hoje, de que metade das escolas são vinculadas à rede própria e outra metade a conveniadas. E as conveniadas sequer têm um salário compatível com a profissão, porque muitas delas pagam salário mínimo, até um pouco menos, às vezes, do que isso. Como é que está essa questão da educação infantil, a relação dessa valorização, dessa carreira e tudo mais, não somente na rede, mas também extra-rede, porque é uma preocupação que nós precisamos ter, porque na medida em que a prefeitura tem um custo muito menor com a rede conveniada, a tendência dela é ir fechando. E nós temos um movimento no Brasil, tem alguns lugares, por Brasília, por exemplo, 100% das crianças hoje estão com voucher. A prefeitura sequer tem rede própria. Como é que vocês estão avaliando a situação e como é que a gente pode construir uma política de enfrentamento a essa precarização do trabalho nessa fase de educação em Belo Horizonte e também no Brasil? A educação infantil na rede municipal, conforme você falou, é uma luta muito antiga, não só dos trabalhadores da rede, mas da sociedade de um modo geral. Então, até 2004, nós tínhamos um atendimento pequeno da educação infantil, que era feito em escolas de educação infantil, mas não as que nós temos hoje, né? Eram Era na escolas... fundamental que agregava algumas salas para poder incorporar, né? E também escolas de educação infantil. Vou dar um exemplo do Enfio, né, Sim. que era própria, mas eram poucas unidades. Hoje nós somos em torno de 145 EMEIs, né? Unidade de educação Incluindo infantil, aquelas escolas. das PPPs que a prefeitura realizou com a Odebrecht lá Sim, atrás? incluindo todas elas, né? Do atendimento próprio nosso. Em 2004, a partir daí, houve uma luta por uma concepção desses profissionais da educação, né? Porque, se você lembra, eram educadoras infantis, profissionais concursadas, que recebiam um pouco mais da metade do salário de uma professora e não eram consideradas professoras. A partir dali, houve uma luta que foi grandiosa. Primeiro, para reconhecimento dessas profissionais como professoras, até para garantia não só da concepção, né, que não é só cuidado a educação infantil, por meio dessa discussão, como também dos direitos que esses profissionais teriam como professores, como é a questão da aposentadoria como professor. E a segunda questão, nós conseguimos, a partir de vários movimentos de luta e tudo mais, a mudança dessa nomenclatura de educadora infantil para professora para educação infantil. Essa foi uma grande vitória que nós tivemos. E tudo, Gilson, toda essa luta com muita repressão, né, aos profissionais. Nós nos lembramos, por exemplo, que nesse começo de processo, as educadoras infantis eram tratadas como se fossem assim, crianças, pessoas não cidadãs, porque a prefeitura chegou a mandar carta e telefonema para a casa das pessoas numa greve que nós fizemos, conversando com os familiares, dizendo por que aquela pessoa estava fazendo greve, que estava errado. Olha o tratamento, né? Então, 2012... Eu lembro dessa situação. Em 2012, conseguimos uma mudança na nomenclatura e o nosso movimento só foi se fortalecendo, chegando hoje a termos uma carreira igual à carreira das professoras de educação infantil
igual à carreira dos professores do Da ensino rede fundamental, própria, né? da rede própria. Temos essa situação que diz respeito ao atendimento nas conveniadas, né? Que a prefeitura ela tem uma política em relação a isso, das parcerias, mas é o que você disse mesmo, né? É mais econômico para a prefeitura, por um lado, né? Ela manter esses convênios do que investir na rede própria, né? Com mais escolas, com atendimento, a exemplo do 0 a 2 anos, que geralmente é feito pela rede conveniada, né? Mas a luta tem sido grande. Em 2018, tivemos uma greve, que foi uma greve muito reprimida, foi início do governo Calil, né? Muita repressão, e recentemente... Foi aquela que houveram aquelas agressões a Isso, professores na Afonso Pena. exatamente. Foi em frente à prefeitura, houve muita repressão, uma coisa totalmente desnecessária. Aquilo fortaleceu a greve pela repercussão que teve, né? Então, a partir dali, começamos um processo de negociação rumo a equiparar, né, a carreira. Hoje, nós ainda travamos uma luta grande para a educação infantil. Isso aí serve até para um programa próprio para a educação infantil Nós que você pode faremos aqui fazer. um debate sobre esse tema. Tem pessoas interessantes da rede, do sindicato, que vão ajudar muito nesse debate. Nós conseguimos também a questão da gestão democrática, da garantia que as escolas, que era a unidade, né, pudesse fazer a eleição das suas direções de escola. Então, essa foi uma conquista grande. E a gente hoje trava uma luta conjunta com os docentes do ensino fundamental e os servidores de um modo geral, mas a discussão sobre a autonomia ela é muito forte. Por exemplo, o debate sobre o extraclasse, né? Nós, do fundamental, podemos realizar o extraclasse nosso, que corresponde a 5, 6 horas, né? Uma parcela dele fora da escola, né? A educação infantil ainda não, embora tenha escola que já se organizou e tem possibilidades de organização para tal, né? Então, existe um tratamento diferenciado. Então, ainda é muita luta ainda que temos pela frente. Esses professores das conveniadas é representado por algum sindicato e não Sindirrede? É algum outro Sindicreste? Qual que é o sindicato que organizam essa Senalba. categoria? Senalba. Salvo engano, tá? Eu posso depois ver direito, mas eu acho que é o Senalba. Sei. Porque aí mantém uma diferença, né? Sim. Na mesma estrutura, né? De jornada, de salário. Com o mesmo atendimento. patrão e com situações completamente díspares, né? Vamos Do dizer ponto assim, de vista da infraestrutura, materialidade, tudo. Todas as conferências que houve, nós tivemos uma participação enquanto sindicato e categoria. A nossa percepção é que, por mais que a gente faça uma disputa dentro desses espaços, não há uma evolução positiva naquilo que a gente acredita como necessário para a valorização nossa e para uma educação pública de qualidade na cidade. Mas vamos permanecer nessa perspectiva de estar participando. Em 2025 nós teremos a conferência municipal e possivelmente o debate na Câmara sobre o novo plano decenal. E, lógico, que nesse processo nós deveríamos fazer um balanço e ver o que avançou, né? Isso é fundamental. Pedro, nós estamos chegando já ao nosso encerramento, mas antes disso tem algumas questões que ainda a gente precisa tratar. Existe uma questão que é estratégica para a relação dos professores. Nós tivemos nós tivemos vários processos de retirada de direitos e dificuldades no último período. Fruto desse período da história do Brasil, ultraliberal, conservadora, ataques à educação, escola sem partido, ideologia de gênero, enfim, muitas coisas negativas que nós estamos enfrentando ainda hoje, né? E na rede há um debate muito intenso na educação municipal que virou referência nacional em vários aspectos, né? Como é que você avalia tanto essa questão das necessidades de futuro, o que está colocado, como enfrentamento, por exemplo, nas questões que envolvem o processo seletivo simplificado, que também é mais parte de um outro retrocesso de não convocação de concursos públicos para poder ser absorvido na rede enquanto professores concursados. Como é que você avalia isso? Qual que é a estratégia que está pensando? E sobre o PSS nessa última jornada de retrocesso aí que nós verificamos aqui na rede municipal de Belo Horizonte. Nossa referência, Gilson, é a organização e a luta mesmo, né? Porque o que a história tem nos demonstrado é que somente a partir
de um processo de mobilização, de consciência nossa do papel da educação, da importância da educação para a sociedade e o papel que nós, enquanto trabalhadores em educação, sejam os concursados ou os terceirizados, temos, é muito importante para a gente poder fazer uma educação de qualidade, trabalhando na perspectiva da luta pela nossa valorização. Aqui eu não tratei muito sobre a questão dos terceirizados, que é também um ponto que a gente pode discutir num outro momento, né? Mas os terceirizados constroem a educação da nossa cidade e... Que é a MGS, no caso. A MGS, né? e os trabalhadores dos caixas que escolares. Agora está sofrendo demissão em massa, né? A informação que eu tive parece que 800 trabalhadores sendo demitidos nos últimos dias. Nós né? estamos intervindo nessa discussão sobre as demissões, que é o pessoal que não passou no concurso. Estamos com conversas junto ao Ministério do Trabalho, a Justiça, a Prefeitura de Belo Horizonte e a própria empresa em relação a isso, né? Então, é uma questão que está sendo tratada e há muita resistência da nossa parte para poder evitar essas demissões, né, que nós consideramos muito importante. Esses trabalhadores eles têm uma importância muito grande na construção da educação, de um modo geral. E a Prefeitura de Belo Horizonte ela segue uma cartilha de tentativa de prosseguir com as terceirizações, prosseguir com uma lógica privatizante da educação. E um dos capítulos da terceira vez que nós vivenciamos foi essa questão da tentativa de contrato precarizado para os docentes, né, os professores da rede municipal. É a terceira tentativa que se faz ao longo da nossa história, porque hoje na rede municipal, professor entra por meio do concurso público, né? Então, no ano passado, a Prefeitura veio com essa proposta, começou a encaminhar nesse sentido, e nós, num processo de luta e resistência muito grande, de mobilização, conseguimos catapultar essa proposta, essa iniciativa do governo. Mas sabemos que no futuro eles podem voltar com isso, como também a discussão sobre a reforma da Previdência no município de Belo Horizonte. Então, nós acreditamos nisso. Né? Então, quer dizer que o PSS não avançou, então não hoje, avançou. Como é que a Prefeitura fez com contratos desses professores que aposentaram? Como é que foi feita esta substituição? Hoje ainda... Não tem, é só concurso público mesmo. O professor aposenta, chama os concursados. Teve uma leva de professores que foram chamados neste ano, alguns outros professores vão ser chamados, e nós temos a extensão de jornada também na rede que é praticada, né? Então, a nossa luta é pelo concurso público para que amplie o quadro de profissionais na área da educação. E nós consideramos que fazemos uma luta contra esse processo de terceirização, porque os trabalhadores terceirizados são os que ganham menores salários dentro da rede, né? E o PSS era uma política de precarização. Então, nós conseguimos, através da organização e luta, evitar. E como você disse, nós teremos a Conferência de Educação, que vai ser um outro palco de disputa que nós queremos fazer alianças com o setor da sociedade, como as mães, os pais de alunos, né, os responsáveis, com outros sindicatos, para que a gente possa fazer avançar no que diz respeito aos pontos que nós defendemos. E este ano, Gilson, como é um ano de eleições, nós estamos muito preocupados com esse quadro eleitoral. E aí, quando eu digo nós, eu estou dizendo de alguns de nós que nos articulamos dentro da diretoria do sindicato e também na base da categoria. Nós estamos vendo com muita preocupação porque as pesquisas eleitorais estão demonstrando uma vantagem dos setores de extrema-direita à frente dessas pesquisas, né, para a candidatura à prefeitura. É um quadro que vai consolidando o que foi as eleições de 2022, no qual Zema e Bolsonaro ganharam as eleições, tiveram mais voto aqui em Belo Horizonte. Então, com essa preocupação, nós tomamos uma iniciativa de fazer um manifesto em defesa de uma candidatura única das esquerdas. Acreditamos que é necessário que as esquerdas, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, principalmente as pré-candidaturas que já se lançaram, né, que possam sentar, conversar, que a gente possa discutir um programa mínimo que discuta a questão da educação, da saúde, das políticas públicas de um modo geral, moradia, mobilidade urbana e etc., juventude e etc., questão ambiental, que é uma questão que está colocada hoje para nós estamos vendo aí a falta de preparo das cidades em relação às mudanças climáticas. Então, esse é um debate que é muito importante que a gente assuma
E acreditamos que é necessário que as pré-candidaturas sentem, discutam para lançar uma candidatura única, para que a gente possa garantir um espaço no segundo turno com essa candidatura e com o ânimo da militância, com a discussão que nós vamos fazer com a sociedade, ganhar as eleições do município. Nós não podemos deixar a extrema-direita chegar à Prefeitura de Belo Horizonte. Achamos que o atual governo não responde aos nossos interesses, o atual prefeito. Temos muitas críticas em relação ao que foram os governos de esquerda no município, mas hoje, em função da ameaça da extrema-direita, nós temos que sentar e fazer um debate sobre essas eleições no município, tanto no aspecto da prefeitura quanto também da Câmara, ampliar o número de vereadores dos partidos de esquerda dentro da Câmara, porque essa Câmara que nós temos hoje é muito conservadora, né? E não corresponde à necessidade de uma cidade que precisa valorizar as políticas públicas dela e os servidores, como os trabalhadores de um modo geral. Pedro, isso é muito importante porque vai também tendo compreensão que a luta política também é parte do projeto também de construção da educação. Nós tivemos aí no Brasil, ao longo dos últimos anos, retrocessos violentos, né? E outros que não foram concretizados porque houveram resistência e nós conseguimos reverter parte dessa agenda profundamente regressiva em relação à educação. Então, esse tema é fundamental, essa unidade no campo, através de um programa de governo que seja apresentado de forma transparente e clara à sociedade, e que a gente tenha consciência de que a educação é um dos pilares de construção e reconstrução da sociedade. E os setores da extrema-direita, como você disse, que está à frente nas campanhas eleitorais, na campanha eleitoral de Belo Horizonte, pode representar um grande perigo para a educação e para a sociedade de Belo Horizontina. Então, é importante esse tema porque não fica preso às questões corporativas, né? Porque muitas vezes determinam a ação dos dirigentes e da preocupação imediata, né? Então, Pedro, eu queria agradecer você por essa conversa, uma conversa muito bacana, e dizer que o nosso podcast é um podcast que quer representar também uma parte da sociedade em debates aprofundados sobre educação. E o tema hoje sobre valorização dos trabalhadores e educação é um tema estratégico, fundamental e decisivo, porque nós dissemos aqui no início, se não houver uma política de valorização desses profissionais, dificilmente nós teremos professores para o próximo período. E não há educação sem professor. Então, queria agradecer e deixar aí para você encerrar aí com as últimas opiniões sobre o processo em curso. Bem, queremos agradecer o convite, o nosso sindicato fica à disposição para poder discutir outros temas. Acho que é muito importante a gente fazer esse debate. A educação ela é um tema muito sensível na sociedade, precisamos prezar por uma educação pública, laica, de qualidade social, e isso passa pela valorização, passa por recursos para a educação, passa para a gente fazer esse debate e ganhar a sociedade nessa discussão das políticas públicas, né? Então é isso, muito obrigado. É isso aí, obrigado e até o próximo programa.